os objetivos. Vou fazer primeiro uma introdução sobre as permissões de acesso, para entender, né, de onde saem aqueles valores que a gente utiliza para mudar as permissões. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre como que a gente vai modificar essas permissões, vendo duas formas, tanto o modo octal quanto o modo simbólico. São um pouco distinto as formas a gente gerenciar. O modo octal, ele é um número, né, escrito sobre a base 8, ou seja, 8 símbolos, que vai de 0 a 7, para a gente poder, a partir desses símbolos, né, fazer a alteração do modo de acesso a um arquivo ou diretório. E o modo simbólico, seria outra forma de fazer essa modificação, ele é textual. Então, a gente pode utilizar símbolos, né, para representar as permissões. Então, a gente vai ver tanto uma quanto outra na sequência. Depois, a gente vai trabalhar a parte de alteração de dono, ou seja, como que eu vou alterar a propriedade de um arquivo ou de um diretório, e como que eu vou alterar o grupo proprietário de um arquivo ou diretório. E, por fim, a gente vai falar sobre permissões especiais. A gente vai ver que, além das permissões básicas de usuário, grupo e de outros usuários, a gente também tem umas permissões que são chamadas de permissões especiais. E, por fim, das permissões especiais, a gente vai falar um pouco sobre máscara de sistema. Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora. Quando a gente executa, já vai aparecer a tela para vocês aí, mas quando a gente executa o comando ls-l, a gente tem informações, né, sobre os arquivos que estão dentro daquela pasta, dos arquivos e diretórios. Por exemplo, executar um ls-l lá na raiz do sistema, eu vou ter informações sobre todos aqueles diretórios que estão lá na raiz do sistema. E se vocês perceberem, sempre esses diretórios, né, ou esses arquivos, eles vão começar com alguns símbolos. Esses símbolos aqui, eles representam o modo de acesso a esse arquivo ou a esse diretório, ou a este link. Lembrando que o tipo de arquivo, ele é representado por esse primeiro caractere. Então, quando eu tenho um D aqui na frente, significa que ele é um diretório. Quando eu tenho um L aqui na frente, significa que ele é um link simbólico. E a gente pode ver lá, né, que o nome dele é libx32, mas na verdade ele é um atalho para o diretório SR libx32. Então, sempre quando a gente tiver um link, que é o exemplo desses 4 primeiros aqui, esse arquivo ou esse diretório ele vai apontar para um arquivo ou um diretório. Ele vai ser um atalho, é um link simbólico. Além do link do diretório, que são representados pelo LD, eu ainda posso ter um arquivo comum. Deixa eu criar um aqui na raiz. Pode ser com o comando touch. Vou criar um arquivo chamado teste.txt, só que ele vai estar lá dentro da raiz, assim, certo? ls-l na raiz, está lá o meu arquivo teste. Quando ele é um arquivo comum, ele vai ser representado pelo símbolo que é um traço, um hífen. Então, além do link do diretório dos arquivos comuns, esse arquivo comum ele pode ser tanto um arquivo de texto, um arquivo PDF, um arquivo zipado, compactado, um arquivo de música, tudo isso eles são tratados como arquivos comuns. Ou seja, ele não é nenhum link, nem um diretório, então ele é tratado como arquivo comum. Outros 2 tipos de arquivos que eu tenho aqui, eles são representados pelos caracteres C e pelo caractere B, que são aqueles arquivos que são referentes a dispositivos de caractere, quando é representado pelo C. Esses são aqueles dispositivos que lê ou escreve uma sequência de caractere, por exemplo, o próprio teclado. Então, a comunicação, quando eu digito algo no teclado, essa comunicação entre o teclado e o sistema é feita por caracteres. Então, ele é um dispositivo de caractere.
Quando eu falo em dispositivo de bloco, que é representado pelo B, eu estou falando de dispositivo de armazenamento de dados em bloco, como, por exemplo, o próprio HD. Quando o sistema manda, né, uma informação para o HD, ele manda essas informações em bloco de dados. Então, se a gente pegar aqui, ó, executar, por exemplo, um ls-l, lá no diretório /dev, que é de dispositivos, device, e verificar o arquivo tty, e aqui a gente tem todos os terminais, né? Vou pegar o terminal 1, por exemplo, ó, a gente vai ver que ele é um arquivo, né, que representa um dispositivo de caractere. Por isso que está o C na frente ali. Quando eu pegar, por exemplo, um HD aqui, pegar o SDA1, que é a nossa partição 1 do disco, vocês vão ver que ele é representado por um B, porque isso é um arquivo de bloco. Então, por esse primeiro caractere, eu posso saber que tipo de arquivo é. E aí, então, se eu retornar lá na raiz, com o comando ls barra, eu vou utilizar a opção "-l" aqui, né? Do tipo de arquivo que eu tenho ali, que a gente já viu que representa cada letrinha daquelas dali, eu tenho as permissões de acesso, que são representadas por 3 caracteres, que é o R de leitura, o W de escrita e o X de execução. E cada conjunto desses 3 caracteres, aqui eu tenho um conjunto, depois eu tenho outro conjunto e um terceiro conjunto, representa a quem essas permissões são válidas. Por exemplo, esse primeiro conjunto de RWX indica que leitura, escrita e execução, né, estão habilitadas para o usuário proprietário deste diretório, que é o usuário root. Se eu pegar os próximos 3 caracteres, é referente ao grupo proprietário. Sempre o arquivo ele vai ser de propriedade de um usuário e de propriedade de um grupo. E o terceiro conjunto de caracteres RW... e ele aqui está sem o W. Por quê? Porque o grupo não tem escrita nessa pasta. Então, ali foi removida a escrita desse grupo. O W é a escrita. Ele poder escrever dentro do diretório ou escrever dentro do arquivo. E, por fim, eu tenho, esse terceiro conjunto, é outros. O que seria outros? Outros, ele nem é usuário proprietário e nem faz parte do grupo proprietário. Ele é qualquer outro usuário do sistema. Então, com esses 3 objetos, podemos dizer assim, que é o objeto usuários, objeto grupo e objetos outros, eu consigo ter uma segurança total no arquivo. E aí eu tenho a quantidade de links que estão direcionados a esse diretório ou esse arquivo. Aqui eu já falei, é o proprietário, depois eu tenho o grupo proprietário, e aí voltamos naquela questão lá da aula passada, por que o usuário, quando eu não defino grupo para ele cria um grupo com o nome do usuário, exatamente para esta questão de poder ficar isolado aqui dentro do grupo. Então, se eu tenho o usuário Dornelles e ele pertence ao grupo Dornelles, eu já mato essas 4 permissões de acesso, esses 2 conjuntos, né, de permissão de acesso somente para o usuário Dornelles, porque só ele pertence ao grupo Dornelles. Então, é uma questão de segurança. E depois eu tenho aqui o tamanho em bytes desse diretório, tenho a data, a hora de modificação, e depois eu tenho o nome dele propriamente dito. Voltando para os nossos slides aqui, como que é feito, então, esse controle de acesso dentro do sistema? Então, o controle de acesso ao sistema Linux, né, de arquivos nativos, podemos dizer assim, ele é implementado usando esse conjunto de propriedades que são mantidas separadamente para cada arquivo. Então, cada arquivo do sistema, ou quando a gente fala em arquivo, também a gente está falando em diretório, porque o diretório ele é um arquivo que organiza um conjunto de arquivos. Por isso que a gente chama de diretório. Quando eu abro ele, a função dele é listar
aqueles arquivos, né, que estão organizados, entre aspas, dentro dele. E essa propriedade, né, são chamadas coletivamente de modo de acesso. Então, vocês vão encontrar, assim, alguns autores falando, o modo do arquivo, ou então o modo de acesso do arquivo, ou então as permissões de acesso. São três formas de falar que são as mesmas coisas. Então, o que é o modo ou o modo de acesso? É uma parte do inode, que a gente já sabe o que é a forma que é indexado os arquivos, né, dentro do sistema de arquivo. As informações retidas do sistema de arquivos que descrevem ele, né, propriamente dito em questão, ou seja, como que ele pode, por quem e como ele pode ser acessado. Ainda aqui na sequência, como eu falava antes para vocês, essas três classes aqui, user, group e other, ou seja, usuário, grupo e outros, basicamente definem um controle total de acesso ao sistema. Então, posso definir as permissões para um usuário, para o grupo que ele pertence e ainda para outros usuários, que seriam, né, todos os outros. Por exemplo, se o usuário Ademir do grupo professores criou um arquivo, eu posso definir as permissões para o Ademir, posso definir as permissões para o grupo professores e posso definir para os outros usuários que não são nem o Ademir e nem fazem parte do grupo professores. Além disso, né, assim como o modo, podemos dizer, as definições de propriedade tanto do usuário quanto do grupo, elas fazem parte do inode. Então, não é somente as informações de acesso, mas também vai estar expresso lá dentro desse inode, são os metadados, né? Qual é o ID do usuário e qual é o GID do grupo que ele pertence. A partir disso, né, o sistema consegue fazer a leitura de como que ele vai definir, então, como que ele vai permitir o acesso a esses arquivos e a esses diretórios. Geralmente, o proprietário é o usuário que criou, então, se eu crio o arquivo, automaticamente o sistema me dá a propriedade dele, e somente se eu ou o root alterar, ele vai poder ser alterado, podemos dizer assim, exceto, né, se eu der escrita para os outros e para o meu grupo. No momento que eu dou escrita para outras pessoas, qualquer uma dessas outras pessoas podem alterar, né, as permissões de acesso a esse arquivo. Inclusive mudar a propriedade e me tomar esse arquivo. Porque eu disse que ela poderia escrever. Então ela pode mudar também a propriedade, né, de proprietário desse arquivo. O grupo do arquivo normalmente é definido como grupo padrão do usuário criador. Então, se eu sou Ademir e pertenço ao grupo professores, no momento que eu criei o arquivo, a propriedade desse arquivo é minha e do grupo professores. Os outros usuários são aqueles que não são membros do grupo de arquivos e também não são o seu proprietário. Então, se enquadra todo o resto, né, de usuários existentes dentro do sistema operacional. E aí a gente volta para aquelas três letrinhas mágicas, né? Que é a leitura, a escrita e a execução, representadas pela letra R, pela W e pela X. Então, para cada uma das classes, usuário, grupo e outros, eu vou ter esses três tipos de permissão: leitura, escrita e execução. Então, esse próximo slide aqui, ele mostra basicamente um resumo daquilo que eu mostrava para vocês lá no prompt de comando. Eu vou ter o tipo de arquivo, que pode ser um diretório, pode ser um arquivo comum, pode ser um link, um dispositivo de bloco, um dispositivo de caractere. Então, vai estar representado por esse primeiro caractere aqui. Depois, eu vou ter todo as permissões de acesso do dono do arquivo, depois do grupo que ele pertence e depois, por fim, dos outros. Então, eu posso definir como que vai ser a forma de acesso a esse arquivo, removendo ou incluindo essas, né, permissões, que são leitura, escrita e execução, em cada um desses objetos. E é isso que a gente vai ver depois na sequência. Como que eu vou remover e como que eu vou recolocar essa informação.
Eu falava para vocês que o arquivo e diretório eles têm permissões um pouco distintas, né? Então, o que eu falava antes ali? Que a leitura em um arquivo nada mais é do que eu poder ler o conteúdo dele. Pensando no terminal, se eu der um cat no arquivo, o sistema vai me retornar todo o conteúdo dele. Eu estou lendo o conteúdo dele. Se for, por exemplo, um arquivo do LibreOffice, né, eu vou conseguir abrir e vou conseguir ler. Eu só não vou conseguir gravar. A gravação, que seria o W, né, a escrita, de um arquivo, ele permite, obviamente, eu poder manipular esse arquivo. Então, poder alterar informações lá dentro e gravar ela. E a execução, eu só vou ter em arquivos quando esse arquivo for um programa. Quando esse arquivo for um executável, um script. Se ele não for um executável, um script, né, um programa, não tem por que eu dar execução a esse arquivo. Então, ele geralmente, né, um arquivo ele não vai ter execução. Ou ele vai ter leitura escrita ou somente leitura. Já quando a gente fala em diretórios, em pastas, a leitura nada mais é do que eu poder dar um ls dentro do diretório. Então, por exemplo, eu estou no terminal. Se eu executar um ls/home, se eu tiver permissão de leitura ali, eu vou listar tudo que tem dentro do /home. Entenderam? A escrita seria eu poder, dentro desse diretório, criar pastas, ou criar arquivos, ou mover pastas, mover arquivos, salvar novas coisas lá dentro. Então, isso é eu ter gravação dentro de um diretório. E a execução, ela permite eu entrar no diretório. Então, quando eu dou o comando cd/home, eu preciso ter a permissão de execução para mim fazer esse ato de entrar dentro do diretório. Se eu não tiver execução, vai dar permissão negada. Eu não vou poder ter acesso a esse diretório. Então, é muito comum comum, né, eu ter execução no diretório, mas não é comum eu ter execução no arquivo por essa questão de arquivos só terem a execução quando eles forem um programa. E aí eu fiz isso daqui para poder rabiscar um pouco aqui para vocês, para a gente poder então entender da onde que sai essas informações. Como que a gente vai alterar? Obviamente é muito simples, né? RWX e pronto. Mas como, né, que o sistema interpreta essa informação? Então ali a gente já sabe que eu tenho as minhas possibilidades de definição de acesso a um arquivo ou a um diretório, que seria a leitura, escrita e execução, e que eu tenho, né, a leitura, escrita e execução para o usuário, o primeiro conjunto para o usuário, o segundo conjunto para o grupo e o terceiro conjunto para os outros. Isso daqui, eles são bits. O que são bits? Eles têm dois valores, ou eles estão no valor 0 ou no valor 1. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits que eu vou trabalhar para poder mudar as permissões de acesso. Cada bit desse, ele pode ser 0 ou 1. Ele é binário, né? Então, eu posso ativar ou desativar, ligar ou desligar, que seria o 0 e o 1. O 1 ele está ativo, o 0 está desativado. Passando um pouquinho adiante aqui, eu fiz esse aqui para vocês visualizar de forma melhor como, né, que o sistema vai interpretar aqueles caracteres. Então, se a gente pegar aqui da direita para a esquerda, pegando o usuário primeiro, eu tenho ativado para o usuário a leitura, a escrita e a execução. Se eu transformar isso em algarismos, o que eu preciso fazer? Eu preciso converter ele. Então, acredito que vocês já fizeram com muitas conversões, por exemplo, lá com endereçamento IP, onde eu pego a primeira casa aqui e elevo a 0. São 2 bits elevado a 0.
pego a segunda casa e são 2 bits elevado a 1. Pego a terceira casa e é 2 bits elevado a 2. E assim sucessivamente. Correto? Eu tenho 3 bits aqui, eu consigo converter os 3 bits. Se eles estão ativados, 2 na 0 é igual a 1, 2 na 1 é igual a 2, e 2 na 2 é igual a 4. O que vocês faziam? Somavam, né? 4 mais 2 mais 1 é igual a 7. Então, se eu fizer uma conversão disso, eu vou ter isso aqui. Então, se eu tenho leitura, escrita e execução, leitura, escrita e execução ativada, eu nada mais, nada menos tenho do que 2 na 0 é igual a 1, 2 na 1 é igual a 2 e 2 na 2 é igual a 4. Então, somando eles, né, 4 mais 2 mais 1, eu vou ter o valor em algarismo, que é o 7. A mesma coisa para grupo, a mesma coisa para os outros. Notem que aqui está tudo ativado. Então, se eu quero ativar tudo, é 7, 7, 7. E passando aqui um pouquinho mais adiante, e se eu quiser desativar, olha aqui esse exemplo, né? Eu tenho para o usuário leitura e escrita. Para o grupo, somente leitura. Os outros não vão ter acesso a esse arquivo. Vamos fazer a conversão. O que eu tenho que converter? Isso daqui, deixa eu pegar aqui o lápis, isso daqui está desativado. O que está desativado é 0, não conto. Certo? O que eu vou contar? O que está ativado. Então, 4 mais 2 é 6. O 6 eu estou ativando a leitura e estou ativando a escrita. No caso do grupo, eu só tenho a leitura ativada. A escrita e a execução não estão ativadas, então é 0. O que eu vou fazer? 2 a 2 é igual a 4. Então, se eu quero ativar somente leitura, é o valor 4. Eu não estou ativando nada, está tudo definido como bit 0, então não tenho o que eu somar. Então, vou ter o valor 0. Automaticamente, esse valor indica que eu estou tirando todas as permissões. E aí fica muito claro uma questão, né? Que aí não precisa, isso obviamente eu mostrei para vocês, somente você saber de onde saem essas informações. Mas o macete é eu saber que R é 2 na 2, que é igual a 4. Então a leitura sempre é 4. A escrita é 2 elevado a 1, que é 2. Então a escrita sempre é 2. E o x é 2 elevado a 0, que é igual a 1. Então basta eu jogar com a soma deles para ativar ou desativar. Por exemplo, se eu quero ativar leitura e execução para um grupo, eu vou somar 4 mais 1, é 5. Se eu quero ativar a leitura e a escrita, eu vou somar 4 mais 2, que é 6. Se eu quero ativar somente leitura, eu vou fazer o quê? 2 na 2, que é igual a 4. Então, só preciso saber que R é igual a 4, W é igual a 2, X é igual a 1, e que eu vou trabalhar somando ou subtraindo esses caras. E aqui a gente trabalha até agora somente com esses 8 bits aqui. Lembrando que eles podem ser 0 ou 1, né? Onde a gente trabalhou com esses 3 primeiros para o dono, esses 3 próximos aqui é para o grupo, e depois os últimos 3 bits são para os outros. Esses bits aqui são os bits especiais. Então, além desses bits que nós trabalhamos agora, nós temos os bits especiais, que é o SUID, ou switch, que é Set User ID, Set Group ID e Stick Bit, que eu vou falar depois no final para não misturar agora e confundir a cabeça de vocês. Então, agora a gente fala sobre esses 9 bits aqui e depois a gente complementa com mais 3, que então vai dar os 12 bits, né,
que é o tamanho das permissões aí de acesso ao arquivo e diretório. Então eu vou entrar aqui no diretório root, cd/root, e vou criar uma pasta chamada, né, então mkdir, vou criar uma pasta chamada aula 09, dentro dela, então cd aula 09, eu vou criar um diretório, mkdir documentos, e vou criar um arquivo, touch, arquivo.txt. ls-l, notem que eu tenho ali os dois, né, com as diferentes permissões. Por quê? Porque as permissões de acesso a um diretório é diferente das permissões de acesso de um arquivo. Então, quando eu vou alterar a permissão de acesso, é interessante eu levar em conta nessa questão de ser um diretório ou ser um arquivo para me definir elas de forma correta. Por quê? Porque eu não vou dar execução, por exemplo, a um arquivo que não seja executável. E eu vou dar execução numa pasta, porque a execução na pasta é o ato de o usuário poder entrar dentro dessa pasta. Então, isso tem que ficar bem claro. Basicamente, é sobre a execução que tem que ficar claro, porque a execução ela vai ser um pouco diferente aí, né, entre arquivos e diretórios. Então, o comando que a gente vai utilizar para alterar essas permissões de acesso é o change mode, ou chmod. E para a gente poder modificar, a gente vai executar o comando chmod, mais aqueles valores que a gente definiu lá anteriormente, que a gente aprendeu como que faz. Então, o que eu tenho que lembrar aí? Eu tenho que lembrar que R é 4, que W é 2 e que X é 1. Então, vamos supor aquele arquivo .txt eu queira alterar e dar escrita para o grupo que eu pertenço. Eu vou ter que trabalhar aqui, nesse conjunto de caracteres. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho leitura e escrita. Então, leitura e escrita é 4 mais 2. Eu tenho já o valor 6. Então, isso daqui é 6. Como eu quero dar escrita aqui também, é 4 mais 2. 6. Se aqui eu quero manter a leitura, eu vou deixar o 4. Então, 664 e o nome do arquivo. Arquivo.txt. Ok. ls-l. Notem que agora eu acrescentei a escrita para o grupo proprietário desse arquivo. Se eu fazer isso na pasta, eu tenho que levar em conta a execução que é 1. Então, vou ter que colocar ali no início, né, 7. O 7 seria leitura, escrita, execução. 7, leitura, escrita, execução. E para os outros, somente a leitura. Por exemplo, como eu quero mostrar para vocês. Nesse caso, eu teria que dar execução para ele também. Então, sim. E aí eu vou mudar o nome aqui para documentos. L-L. Notem que agora, né, eu tenho também, antes eu não tinha ali, agora eu tenho para o grupo a escrita também. Vamos pensar o seguinte, eu quero remover a leitura, a escrita, a execução, tanto do grupo ou de outros. Eu quero criar um diretório de propriedade minha. Então, esse diretório vai ser meu. Se eu executar aqui um ls-l, eu vou pegar esse diretório de documentos e vou executar o chmod. O que eu quero? Eu quero acesso total para mim, leitura, escrita, execução, e 0 para o meu grupo e 0 para os outros. No diretório, eu vou colocar 700 e a pasta documentos. ls-l, ó,
Nota que agora sumiu tudo, né, ali. Eu não tenho mais leitura, escrita e execução nem para o grupo nem para os outros. Porque eu defini o 700. Por exemplo, se eu criar um arquivo aqui, touch aula09.doc. Vamos supor que eu tivesse um arquivo aqui, né, com esse nome, ls-l. Esse arquivo, por padrão, ele criou com leitura escrita para mim, leitura para o meu grupo e leitura para os outros. Vamos supor que eu queira que só eu possa ler e abrir o arquivo. Arquivo eu não dou execução se ele não for um script. Então, vou dar só leitura escrita, 6, 0, 0 e o nome do arquivo. OLS-L. Esse arquivo só eu tenho acesso. Existem algumas opções que a gente pode utilizar no comando. Então, por exemplo, eu posso utilizar aqui o "-r". Então, se eu tiver ali, por exemplo, o diretório documentos, deixa eu entrar em documentos, e tiver outro diretório ali, vou criar mkdir, eu vou criar aqui livros, vou criar aqui projetos, e vou voltar para o meu diretório anterior ali, que é o diretório lá 9. OLS está ali o diretório documentos. Se eu quiser alterar o diretório e o conteúdo dele, eu posso utilizar a recursividade. O que é a recursividade? É o "-r", isso a gente já sabe, né? Então, eu vou executar o comando chmod, "-r", maiúsculo, e vou definir qual é a permissão de acesso. Vou colocar aqui, vamos pensar que ali eu quero acesso total nas pastas para mim e nada para os outros, da pasta documentos. Enter, só vou subir ali, esse foi o comando, ls-l, ó, minha pasta documentos está com leitura, escrita e execução só para mim. Se eu executar um ls-l dentro da pasta documentos, ele vai, né, me mostrar que lá dentro foi alterado também. Então, posso utilizar a recursividade. Além disso, né, eu gosto sempre de mostrar aqui, eu não mostro lá no início para não confundir, até porque vocês ainda não aprenderam ainda essa parte de permissões. Mas o comando mkdir, ele tem uma opção "-m de modo. E eu posso definir as permissões quando eu crio. Por exemplo, eu quero que a pasta, chamar aqui uma pasta de redes, tenha essa permissão 700. ls-l, ó, eu tenho lá, né, a minha pasta criada já com a permissão 700. Então, poderia criar vários diretórios já definindo qual é a permissão desse diretório. É bem bacana isso. Outra coisa, o comando ls. Eu criei um diretório ali, né, chamado documentos. Se eu executar um ls documentos, vou colocar um "-l aqui, notem que ele vai me mostrar o que tem dentro de documentos. Tá, mas se eu quisesse saber as permissões desse diretório documentos, aí eu vou ter que dizer para o comando que ele é um diretório. Vou colocar um D aqui. Aí ele me traz as permissões do diretório e não o que tem dentro do diretório. Então, retornando um pouquinho, né, no comando mkdir e no comando ls. Só para a gente poder enxergar isso de forma mais fácil, né, as permissões de um diretório apontando diretamente para ele. Porque às vezes eu tenho, sei lá, 1000 diretórios dentro de uma pasta ali. Aí eu quero saber a permissão de um. Eu posso colocar o "-ld e saber direto a permissão dele. Assim, né, como eu posso criar com o mkdir e a opção "-m, um diretório já definindo qual vai ser o modo de acesso a ele. Outra, só para a gente finalizar aqui o comando chmod, outra coisa que eu poderia fazer aqui com ele é utilizar a opção "-c".
A opção "-c" é como se fosse um verbose. Ele vai mostrar o que foi alterado ou não. Por exemplo, se eu colocar aqui 600 para o nosso... deixa eu ver o que eu tenho dentro dessa pasta. Aula 9.doc ali. Então, eu vou colocar um chmod. Vamos ver qual é a permissão dela. ls-l. Aula 9.doc. Ela está com leitura e escrita para mim, proprietário. No caso, root, né? Porque eu estou autenticado com root. Então, eu quero colocar a leitura e escrita também para o grupo. Então, vamos lá. 4 mais 2, 6. 4 mais 2, 6. Nada para os outros, 0. Esse aqui é o modo de acesso. Se eu colocar aqui o chmod, colocar um "-c e colocar o nome do arquivo, ele vai me dizer o que foi mudado. Ó, ele foi alterado de 0600 para 0660. Que seria de 600, que é o que ele estava antes ali, para 660. Ele mostra isso aqui por causa daqueles outros 3 bits, né, que a gente não conversou ainda. Mas contem só os 3 bits, por enquanto, os 3 bits da direita. E vai nos mostrar também de forma, tanto na forma octal quanto na forma simbólica. O "-r" é recursivo, né, e o "-v" ele é um verbose também, mas ele é um pouquinho diferente. Se eu colocar aqui, ó, ele vai dizer que foi mantido. E se eu colocar de novo o que estava antes, ele mostra a mesma coisa. Não, acaba sendo tanto a opção "-v" quanto a "-c. Ele vai me retornar as permissões que foram alteradas na minha ação de modificar com o comando chmod. A gente vai avançar nos 2 próximos comandos, que são para o grupo proprietário e alterar o proprietário, tá? Que é o chown, o shall, que é change owner, que é modificar o proprietário, e o comando change group, que é o chgrp, que é para modificar o grupo. Então, são esses 2 comandos que a gente vai utilizar para modificar o proprietário do arquivo e modificar o grupo proprietário do arquivo ou do diretório. Então, se nós pegarmos aqui, ó, ls-l na nossa pasta aula 9, tudo está de propriedade do root, tanto o usuário quanto o grupo. Nós temos um grupo chamado professores. Quem não criou pode criar aí, né, com o comando group add professores. Eu já tenho esse grupo aqui no sistema. Então, eu posso dar uma propriedade de um diretório para esse grupo. Por exemplo, eu poderia criar aqui um diretório mkdir, e esse diretório eu vou chamar de aulas. Ok. Vamos supor que esse diretório aulas, que é o diretório que está aqui, eu queira definir que seja um diretório do grupo professores. Então, quando eu vou definir o grupo, eu vou utilizar o comando chgrp, que é change group, alterar grupo. E aí eu posso definir o nome do grupo. Vamos supor aqui que eu vou definir que os professores vão ser donos do diretório aulas. Ok, ls-l. Ó, agora o diretório aulas pertence ao grupo professores e ao usuário root. Vamos supor que eu tenha um usuário, eu vou criar um usuário aqui, user_add -m, vou chamar esse usuário de TI, e ele vai pertencer ao grupo. Primeiro eu vou criar um grupo aqui, group add informática. E vou criar o usuário, user_add -m, TI, e vou definir aqui só um shell para esse cara, para depois a gente poder enxergar isso melhor, que vai ser o /bin
bash. Criei um usuário chamado TI e um grupo chamado informática. Vamos supor, então, aqui que esse grupo de aulas, eu quero que o usuário TI seja o proprietário. Eu vou utilizar o comando change owner, que é o Shawn. Vou colocar aqui, então, o nome do usuário, que vai ser o usuário TI, e o nome da pasta, né, do diretório, que vai ser aulas. Aulas, faltou S. Aí, ls-l. Ó, agora, essa pasta aulas, ela pertence ao usuário TI e ao grupo professores. Agora, como eu já tenho, deixa eu deixar ela aqui em cima, um ls-ld aulas, só para listar, então, aquele diretório. Como eu tenho definido o usuário e o grupo, eu posso trabalhar com as permissões de acesso. Eu quero que o usuário TI tenha a permissão total aqui. Ele já está. Leitura, escrita e execução. Agora eu quero que o grupo professores também possa escrever aqui dentro. Eu vou ter que definir a escrita para eles que eles não têm. E quero que outros usuários não possam visualizar o que tem dentro desse diretório. Eu vou ter que tirar todas as permissões. Então, a gente vai, com o comando chmod, definir as permissões de 770 para o diretório aulas. Vou listar de novo ali. Ó. Agora, o usuário TI pode ler, escrever, executar. Todo mundo que pertence ao grupo professores pode ler, escrever, executar. Mas se não for o usuário TI, nem for os usuários que fazem parte do grupo professores, não vão ter acesso a essa pasta. Ó, se eu executar aqui su TI, abrir um terminal como TI. Se eu entrar no diretório aulas, ok. Se eu criar lá dentro um diretório chamado TI, ok. Vou sair. Agora eu vou entrar com o usuário. Eu acho que eu tenho o usuário Dornelles aqui. Su Dornelles. Ó. Vou tentar entrar no diretório aulas. Permissão negada. Porque eu não faço parte do grupo de tutores. Vou sair. E se eu, com o usermod, pegar o usuário Dornelles e jogar ele dentro do grupo professores, o que vai acontecer? Eu agora vou autenticar com o usuário Dornelles e vou tentar entrar na pasta aulas. Ok, agora eu consigo entrar. Será que eu consigo criar a pasta? Criar uma pasta para mim lá. Está criada. Vou sair. Agora eu vou executar um ls-l dentro de aulas. Aulas. Notem lá que o usuário Dornelles, ele criou a pasta dele e ficou com propriedade dele. E do grupo professores, porque é o grupo primário dele. O usuário TI, ele pertence ao grupo TI, porque a gente não definiu um grupo para ele. Então, né, para o usuário TI, também, né, ele criou uma pasta que ficou sob propriedade dele. Se eu quero que só o Dornelles entre lá dentro daquela pasta e só o TI entre dentro da pasta TI, eu, como root, eu posso alterar isso. chmod, aqui está dentro do diretório aulas, barra Dornelles, eu vou definir aqui um 700. E para o grupo TI, ls-l aulas, notem que lá agora, né, somente o Dornelles consegue entrar em TI, em Dornelles, e somente o TI consegue entrar em TI. O comando shawn, ele pode alterar o grupo e o usuário ao mesmo tempo. Ó, shawn. Aí eu faria dessa forma aqui, ó. Poderia colocar agora que o usuário root, ponto, o grupo root, vão ser donos do diretório aulas. Esse comando que eu dei. Sempre vai primeiro o usuário, ponto,
o grupo ls menos ld aulas, ó, mudei para root root. Vou mudar de novo. Ah, eu quero mudar só o grupo com o comando shell. Posso também. Eu só coloco o ponto, não coloco nada para o lado esquerdo, e para o lado direito eu boto o grupo. Vou colocar aqui professores. Opa! E o nome da pasta, aulas. ls-l. Notem que agora aulas pertence ao grupo professores. Então, posso tanto definir, com o comando shell, posso tanto definir o usuário quanto o grupo. O chgrp é somente grupo. E aqui, então, vou definir aqui como Dornelles, ls-ld aulas. Ó. Novamente, eu tenho Dornelles como proprietário. Agora, né, eu tenho Dornelles como proprietário e professores como grupo proprietário. Tanto o shell quanto o chgrp, ele tem a opção "-r", de recursivo, e também tem a opção "-c" e "-v", que vai funcionar como verbose ali para a gente ver o que foi modificado.